Olá, boa tarde. Iniciando aqui na Focalize nosso direto pregão desta segunda-feira. Desta terça-feira, na verdade, né? Nosso Ibov hoje com candle aí de 1% de alta, já restabelecendo a queda que tivemos no pregão de ontem. Né? Ontem tivemos um fechamento em 1,06 de queda e agora 1,08 de alta, e recuperando totalmente o candle de ontem. Já formamos nova máxima, inclusive neste momento operando aqui acima da máxima de ontem. E alvo do movimento, aqui alguns pontos acima, em 66.400, né, onde temos essa região de resistência aqui dos dois topos anteriores onde foram formados. Então temos pouco mais aí de 0,5% ainda de alta livre pela frente. Né, talvez a gente possa fazer isso, quem sabe, ainda amanhã. Para baixo, essa tentativa de fundo aqui está se formando como suporte, né, 65.200, então, para tentar segurar o movimento nos próximos pregões. E depois disso, temos este fundo aqui nos 64.000. Então, para cima, 66.400, para baixo aqui agora, 65.200, trabalhando como suporte. Tivemos DAS encerrada aqui no nosso alvo, 16,12, bateu, saímos aqui após ela ter fechado o gap que havia formado. E agora ela já está formando um candlezinho de definição nessa região de resistência. Né? Então talvez até é um ativo para a gente ficar de olho. Se perder a mínima aqui nos próximos pregões, a gente aciona até uma venda descoberta nela. Né? A gente vê que ela teve esse movimento aqui de alta, principalmente os últimos 3 pregões, onde foi em direção ao nosso alvo com volume bem abaixo da média. Então característica aqui importante de um repique. Um repique dentro de uma tendência curta de baixo, né? E se perder esta mínima, provavelmente teremos um teste aqui na região de 15,40. Então é ficar atento, perdeu o mínimo, dá para fazer um trade agora de venda, após termos acionado o alvo hoje na DAS. Seguimos comprados em CETIP, 50%, aguardando o segundo alvo lá em 32,59. Segue hoje com 1,5 de alta, volume acima da média, seguimos aguardando então um ativo que vai indo diariamente, fazendo nova máxima, indo em direção ao alvo. A LL também seguimos, essa um pouquinho de lado hoje, nosso alvo está em 10,98, stop em 10,15, fez nova mínima, mas operando ainda acima da média de 21. A gente segue comprado e aguardando aqui que ela saia dessa lateralização e vai em 10,98 lá no nosso alvo. Tivemos 2 acionamentos hoje, um em BVMF, um ativo que a gente estava de olho já há 4 pregões para um acionamento na compra. E a compra foi acionada há pouco aqui em 11,85, stop em 11,58 e alvo lá em 12,40 no topo anterior. Então é um ativo que está dando chance de entrada ainda agora, está apenas 2 centavos acima da nossa entrada. Estamos com alvo aqui de 5% acima sendo projetado. E JBS, outro ativo que acionou a nossa entrada, né, fez um candle aqui de reversão após teste da média de 21, nossa média verde, e topo anterior aqui lá do final de dezembro. Então testou essa região por alguns dias, formou um candle de reversão e hoje rompeu 7,13, por isso acionamos entrada, então comprando em 7,13, stop em 6,84 e alvo lá em 7,54 no topo anterior. Então um alvo aí de quase 6%, stop inicialmente aqui de 4%, a gente já pode puxar ele amanhã talvez para a região de 6,94, abaixo aqui dessa formação de fundo, então já diminuiríamos o stop para cerca de 2,5. A gente segue de olho em alguns outros ativos, a Pecar, que eu comentei ontem, estaria acionando compra, né, para quem quiser aqui, entrada sugerida ontem no rompimento de 78 com 77, então fez esse rompimento aí no pregão de hoje, e alvo aqui que eu sugeri lá em 80 com 80. Então, para quem está de olho nesse ativo, vale uma entrada, né? O volume poderia estar um pouquinho melhor, mas o gráfico aqui parando na média de 9, fazendo candle de reversão, hoje rompendo máxima, então todos os indícios aí de que possa subir mais. PDG também interessante, PDG parando na média de 55, no fundo anterior, aqui formado final de janeiro. E também fundo formado aqui por volta do dia 13 de fevereiro. Então parou nessa região, agora está formando uma figurinha aqui sugestiva de novo fundo. CCI aqui já passou da região de menos 100. Na reversão aqui então
a gente é só ficar de olho, rompendo essa máxima, aciona a entrada, alvo aqui bom em 7,90 de 6,5%, e segundo alvo dá para tentar até lá nos 8,15, levando a 9,5% de alta. Então são dois belíssimos alvos aqui para PDG, que a gente tem que fazer, ficar de olho, rompeu essa máxima, aciona a entrada, stop na mínima, stop de 3%, até barato aqui em relação aos alvos que a gente tem mais para cima. Além dela, Duratex, chamando a atenção hoje, também um cenário parecido com a PDG, testando aqui região de suporte, né, de fundos anteriores, principalmente este último fundo aqui formado dia 13 de fevereiro, média de 55 períodos, aqui a nossa média amarela, e formando aqui um canalzinho que, se romper a máxima, amanhã gera entrada, com alvo de 4% aqui em 10,10. Então é outro ativo para a gente só ficar de olho e comprar amanhã se romper esta máxima. Cirela, para quem não estopou, está dando uma esperança aqui no pregão de hoje. Ela parando na média de 21, ontem fechou abaixo. E a gente agora pode esperar o rompimento da máxima aqui do Arami, né, figurinha de hoje sendo formada, e a partir disso comprar, né, alvo de 5%, um alvo na mesma região que a gente tinha antes, lá por volta dos 18,79. Então quem não estopou vale ainda ficar posicionado, né? Se romper a máxima gera uma expectativa muito interessante para cima. E quem não entrou na oportunidade anterior, agora é uma nova oportunidade, né? Se romper então a máxima em 17,84, se aciona a entrada, alvo lá em 18,79 e stop abaixo aqui de 17,44. Eco Rodovias é outra que está interessante aqui. Essa aqui veio testar região de suporte dado por um topo rompido lá do final de dezembro. Testando região então de 13,90, tentando formar novo fundo. No que romper aqui a região de 14,18, aciona a entrada. Alvo aqui de 3,7% em 14,70 e stop abaixo aqui da mínima de hoje 13,90. Para finalizar, Gerdau é uma que chama atenção aqui, se romper esta região, um pouquinho mais em cima, na região 17,84, rompendo isso, não tem resistência antes do que o topo anterior, né? Então ela teria quase 3% aqui de alta sem resistências pelo caminho, então também dá para ficar de olho, rompendo 17,84, aciona a entrada, alvo lá em 18,34. Ok, então era isso, seguimos posicionados CETIP 50%, LL, alvo em DASA, BVMF, JBS acionados, e os demais aí a gente segue de olho para a possível operação para hoje ainda ou amanhã. Um abraço e a gente se fala logo mais no comentário de fechamento. Dá pra largar essa no YouTube, cara? Pode ser. Mas quando a gente larga uma que outra...